E eu convido você a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Nós estamos chegando ao final do livro de Romanos, nas últimas mensagens no livro de Romanos. Nós caminhamos nesse livro. Eu não acredito muito nos dados, mas eu estava olhando na internet que já faz 5 meses que eu estou pregando em Romanos. Então, eu acho que eu preguei algumas mensagens em Romanos. Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus e agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de punição, mas também por motivos de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei, pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Palavra de Deus. Então, na semana passada, eu comecei essa mensagem que eu intitulei de O Amor em Ação. E se você voltar comigo aí rapidinho no versículo 12, o apóstolo Paulo ele vai dar a introdução daquilo que ele vai fazer a partir do capítulo 12. E aí, se você lembra do capítulo 12, versículo 1 e 2, ele vai basicamente falar: ofereçam-se como sacrifício vivo. Ofereçam-se a quem? Ofereçam-se ao Senhor como sacrifício vivo a Ele. Então, é um sacrifício que é diário. Nós nos colocamos diante do altar do Senhor diariamente como sacrifícios vivos, nos apresentando a Ele. A nossa vida é um sacrifício a Deus. E aí ele também fala: não se amoldem ao padrão do mundo, no versículo 2. Vocês se ofereçam como sacrifício vivo e não se amoldem, mas transformem o quê? A sua mente, o seu modo de pensar.
não se amoldem a este mundo. A partir daí, então, ele vai falar como que isso aqui é na prática. É isso que ele está fazendo. Ele dá essa introdução no versículo 1 e 2, e a partir daí, ele dá, então, basicamente 2 comandos. Olha, vocês se ofereçam em sacrifício vivo ao Senhor. Em segundo lugar, não se amoldem pelas atitudes, pelo padrão, por esse mundo, porque vocês não são desse mundo. Aí ele vai, a partir disso, deslanchar em como que isso aqui, o que é ser um sacrifício vivo? O que é não se amoldar a esse mundo? Aí ele vai daqui do 12 ao final do capítulo 13, explicando o que ele quer dizer com isso. E aí, a pergunta que poderia vir na cabeça de qualquer pessoa mas por que então que eu tenho que me oferecer como um sacrifício vivo? Por que eu não devo me moldar aos padrões desse mundo? E ele vai responder isso também no versículo 1 e 2, aí quando ele vai falar assim, por causa das misericórdias de Deus. Em resumo, o que ele está fazendo? Do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo ele está nos ensinando o evangelho que ele prega. Qual é o evangelho de Jesus Cristo? Ou o que é o evangelho de Jesus Cristo? Como nós, sendo pecadores, sendo aquilo que ele descreveu nos capítulos 1, 2 e 3, mortos, depravados, não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, como esse tipo de gente, agora foi justificado diante de um Deus santo. É isso que ele vai descrever do capítulo 1 ao capítulo 11. Agora ele chega no capítulo 11, ele vai fazer assim, tá, agora eu mostrei o que é o evangelho para vocês e como vocês foram justificados. Agora, eu vou mostrar para vocês como isso se torna prática na vida de vocês. Como que o evangelho, agora ele é prático na vida de vocês. Porque até aqui, muito legal tudo que Deus fez. Agora o que Deus fez tem que transformar a sua vida, senão o evangelho não afetou a sua vida. É basicamente esse o argumento dele. Então por que eu tenho que obedecer? Por que a minha mente tem que ser renovada? Por que eu tenho que me oferecer em sacrifício? Por causa da misericórdia do Senhor. Vocês foram salvos com grande poder, por causa do evangelho de Jesus Cristo. Ele nos salvou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Pai, para o reino da luz. E aí, ele vai começar e fala muito aqui sobre amor. E você vai percebendo que amor, biblicamente falando, amor não tem nada a ver com sentimentos. Não é sobre aquilo que nós sentimos. O amor não é um sentimento, mas são atitudes que decidimos ter. A gente vai falar aqui agora, mas se você comparar, note no capítulo, os últimos capítulos de 1 Coríntios, o famoso capítulo do amor. Você vai lá em 1 Coríntios 12 e 13 e compara com Romanos 12, para vocês verem. É basicamente a mesma estrutura, o mesmo argumento que o apóstolo Paulo está fazendo, em 1 Coríntios e em Romanos. Então, para o apóstolo Paulo e para a Bíblia, quando eles usam a palavra amor, eles usam a palavra ágape, grega, que não quer dizer amor de sentimento. Não é um sentimento que eu tenho. Amor, para a Bíblia, não é um sentimento que eu tenho. Estou sentindo que eu amo a Deus. Aquele que diz que me ama e não obedece aos meus mandamentos é mentiroso. E a verdade não está nele. Você sentir que você ama, você pode sentir o que você quiser, e você não obedece à palavra de Deus, o Espírito Santo não habita em você. Porque nós somos chamados para a obediência. Porque quando ele promete para Ezequiel, ele fala, eu vou tirar vocês daí, eu vou lavar vocês, eu vou dar um coração novo, eu aspergirei água limpa sobre vocês, e vocês ficarão limpos. Deus, ele não está pedindo o nosso consentimento para fazer isso. Ele vai dar, ele vai fazer, ele vai nos lavar de toda a nossa iniquidade. Ele vai fazer isso, porque ele é Deus. Então, o amor, ele vai dar uma série de atitudes. Se o amor não é um sentimento, o que é o amor? O amor é uma decisão que nós tomamos diariamente de obedecer ao Senhor, em atitudes. Porque quando nós lemos aquela lista maravilhosa que a gente lê basicamente quase todo o casamento, a minha pergunta para você é, naquela lista de 1 Coríntios, aonde ali você acha um sentimento? O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se ira.
o amor, ele é o que ele? Todos aqueles atributos do amor ali são atitudes. Não tem sentimento. O amor é uma atitude. Você ama com as suas atitudes. Porque nós vivemos nessa época de eu venho para a igreja, eu tenho que sentir. Se o Rodrigo não me fez chorar no meio da pregação. Aliás, se você veio aqui para chorar, acho que você já me conhece depois de todo esse tempo, né? Uma vez eu escutei isso de um pastor. Ele falou assim: uma irmã veio no meu gabinete no meio da semana e falando que ia sair da igreja, estava pedindo para sair da igreja, e eu perguntei o que aconteceu, se eu tinha feito alguma coisa, se alguém tinha feito alguma coisa, o que estava acontecendo, por que essa irmã ia sair da igreja. E ela falou assim: já faz 5 anos que eu pertenço a essa igreja, e já faz 1 ano que eu estou aqui, vindo todos os domingos, e durante todo esse ano o Senhor não me fez chorar uma vez. Aí, se esse é o padrão, se você entende, se esse é o padrão de você medir o amor de Deus, e geralmente para muita gente é isso, é o que eu sinto, se eu não senti, se eu não arrepiei, se não tremeu a vozinha, então Deus não agiu, a gente tem que rever os nossos conceitos. Então, como que é isso na prática? Essa é a pergunta. Como que então que o evangelho agora se torna prática na minha vida? E aí, eu vou dividir isso aqui basicamente em 3 partes. Primeira parte, o evangelho, quando nós colocamos o amor em prática e ação, ele nos leva a novos relacionamentos. Quando nós, então, praticamos o amor que a Bíblia nos fala, renovando a nossa mente, nos oferecendo como sacrifícios vivos ao Senhor, então isso vai nos levar automaticamente a relacionamentos diferentes, a novos relacionamentos. Quais são esses novos relacionamentos? Pelo menos 3, segundo o apóstolo Paulo aqui no seu texto em Romanos 12 e 13. Nós temos um novo relacionamento conosco, com nós mesmos. De nos avaliarmos, de nos olharmos. Você olha no espelho, a sua avaliação agora é diferente. Em segundo lugar, um novo relacionamento com os de dentro e os de fora da igreja. Nós temos um novo relacionamento com os nossos irmãos da igreja, mas nós também temos um novo relacionamento com os de fora da igreja. E em terceiro lugar, nós temos um novo relacionamento com o Estado. Que Estado? Com o país que nós estamos, com as autoridades governamentais. Nós temos então um novo relacionamento conosco, um novo relacionamento com o nosso próximo, dentro e fora da igreja, um novo relacionamento com o governo. É basicamente isso que ele está nos mostrando no capítulo 12 e 13. Então, em primeiro lugar, nós temos um novo relacionamento conosco, com você mesmo. E como que é isso? Se você se lembra do capítulo 12, 3 a 8, o apóstolo Paulo ele vai falar que ninguém pense mais alto de você do que você é. E aí ele vai falar, e ele vai acabar essa sessão do versículo 8, falando de serviço. Ele vai falar dos nossos dons espirituais para servir na igreja. Então, em outras palavras, o que ele está falando é, a partir da ótica do evangelho, quando nós nos medimos a partir da ótica do evangelho, nós não vamos nos achar melhor do que ninguém, nós vamos ser humildes, e essa humildade vai se transformar em serviço. Quando nós nos olhamos a partir da ótica do evangelho, o evangelho vai transformar a nossa atitude conosco mesmo, porque nós nos olhamos e pensamos, eu não mereço nada, eu sou um miserável, e Jesus veio por mim. Isso vai nos trazer humildade. Eu vou parar de olhar os outros de baixo para cima. Eu vou olhar as pessoas de diferentes classes da minha com o mesmo padrão, porque eu não sou diferente de ninguém, porque eu tenho alguma coisa nessa terra. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus, porque o evangelho me leva a essa autoconsciência. E aí, o segundo passo, então o primeiro passo ele vai trazer humildade, o segundo passo ele vai me levar ao serviço. Eu vou querer servir aos meus irmãos. Porque amar a Deus e não servir aos irmãos, a Bíblia nos exorta a isso. Como que você pode falar que você ama a Deus e odeia o seu irmão, quem você vê? Como que você pode amar a Deus que você não vê e você não ama o seu irmão que você vê?
É incoerente. Então, vai trazer humildade, vai trazer serviço. Nós vamos querer servir uns aos outros, porque Jesus é o nosso modelo e ele serviu. Em segundo lugar, o novo relacionamento com os de dentro da igreja e os de fora da igreja. E aí a gente viu a lista de atitudes que o apóstolo Paulo dá, e se você quer lembrar do que eu falei na semana passada, do capítulo 12, do 9 ao 21. E ele deu uma lista para a gente de pelo menos 10 coisas que eu falei em detalhes na semana passada, sobre como o amor, ele entra em prática. Quais são 10 atitudes que provêm do amor, que provêm do evangelho, tornando-se prática na minha vida. Agora que o evangelho se tornou prática na minha vida, quais os tipos de atitudes eu espero de uma pessoa que tem o Espírito Santo? E aí ele vai me listar isso. Dediquem-se uns aos outros em amor. Ou, eu traduzi na semana passada, porque essa frase ela é complexa em grego, porque ela não tem verbo, e é basicamente, quando ele vai falar, isso aqui é o amor sincero, ou amor sem hipocrisia, lembram disso? E aí ele diz, dediquem-se uns aos outros, dediquem-se com o amor de família, porque é a palavra grega que ele vai usar ali, o amor de família, o philos. E o estorgê, que é o amor do pai para com seu filho, o amor da mãe para com seu filho. É um amor de família. Então nós somos chamados na igreja, dentro da igreja, para amar como família, porque nós somos família de Deus. Ele nos tornou família. Em Cristo, todos nós aqui somos irmãos. E você goste ou você não goste, está vendo essa pessoa aí do seu lado? É a eternidade junto. Então isso aqui é família, isso aí. Todo mundo, nós somos filhos de Deus e nós vamos passar a eternidade juntos. Então é bom a gente começar a aprender a se dar bem aqui. Amém? Então, isso aí a gente encontrou no versículo 9 e 10. A segunda atitude que ele nos deu foi: prefiram dar honra aos outros. Prefiram dar honra aos outros. Numa era em que todo mundo quer dar honra a si próprio. Eu sempre tenho que puxar a sardinha para o meu lado. Porque se eu não fizer por mim, quem vai fazer? É uma atitude, é um pensamento. Lembra? Transformando o pensamento de vocês. Não se amoldem, não amoldem o pensamento de vocês com o mundo. Porque o mundo é assim mesmo. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Então, eu vou preferir dar honra para os outros? Não, eu vou preferir dar honra para mim. Isso é um pensamento mundano. Porque a palavra de Deus, nós preferimos dar honra aos outros do que a nós mesmos. A terceira atitude, façam tudo com zelo. Aí você, gente, mas isso aqui... nem é tão importante, isso aqui, tudo que nós fazemos como ao Senhor, como para o Senhor, nós não trabalhamos para homens. Em qualquer lugar, seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja, tudo que nós fazemos como para o Senhor, não para homens. Essa é a nossa atitude, nós fazemos tudo com zelo, Aí a quarta atitude que ele nos dá é: alegrem-se na esperança futura, sejam pacientes, perseverem na oração. Qual esperança? A esperança da volta, a esperança que nós estaremos com ele para sempre. Eu vou falar um pouquinho mais disso no final dessa pregação, mas isso vai nos trazer esperança, paciência para passar por todas as tribulações. Compartilhem o que vocês têm, é a quinta atitude do apóstolo Paulo. Compartilhem o que vocês têm com aqueles que precisam. Sejam hospitaleiros, ou seja, tudo que nós temos é do Senhor, não é nosso. Nós somos apenas mordomos do Senhor. Então nós temos que servir uns aos outros com aquilo que nós temos. Aí nós temos a sexta atitude: coloquem-se no lugar do outro. Eu parafraseei aqui, mas basicamente o apóstolo Paulo diz: chorem com os que choram, se alegrem com os que se alegram. Se coloquem, no termo americano, nos sapatos dos outros. É sentir compaixão, é ter paixão pelo outro, estar junto, passar junto. Está sofrendo, a gente passa junto como irmãos. Porque em família, se um membro da família está sofrendo, toda a família sofre. Se um tem problema, é ele que se resolve com os problemas dele para lá. É assim que funciona na família? Só se você viver numa família muito disfuncional. Mas se você vive em um lar cristão, em um lar, uma família, nem que seja, porque tem outras famílias que não são cristãs, que vivem isso. Se tem um com problema, a família inteira está em problema. Eles se ajudam. Nós somos, mais uma vez, somos família de Deus. Não sejam orgulhosos.
E aí o apóstolo Paulo vai falar: aceitem trabalhos ou se associem com pessoas de posição inferior a de vocês. Mais uma vez, por quê? Porque eu não sou nada, eu não sou ninguém. Quem sou eu? Como tem aquela gíria, quem sou eu na fila do pão? Para poder me exaltar sobre alguém, para achar que eu sou melhor do que qualquer pessoa aqui. Eu não sou ninguém, tudo que eu sou, mais uma vez, é graça de Deus. Abençoem os que amaldiçoam vocês, que perseguem vocês, porque lembre-se do contexto de Romanos. O evangelho, os evangélicos, os cristãos do primeiro século, era uma minoria perseguida, era uma minoria desprezada. Não tinha o status que nós temos hoje como cristãos. E aí o apóstolo Paulo fala assim: vocês, a minoria, os desprezados, abençoem os que perseguem vocês. Aí a gente para e pensa, a gente vê essa lista de 10 atitudes e fala assim: não dá. Quem que faz isso aqui? Eu não vou conseguir cumprir isso aqui nunca. E aí a gente olha para os irmãos da igreja e a gente pensa assim: mas o Ezequias não cumpre tudo isso aqui, por que eu tenho que cumprir? O Gustavo não faz tudo isso aqui, por que eu vou fazer? Eu, comparado com o Gustavo e com o Ezequias, não, eu sou até legal. E eu vou me achando bom. Mas se lembre de uma coisa, que esse texto não está falando do Gustavo nem do Ezequias. Porque se você prestar atenção em todas essas atitudes, você só vai encontrar todas essas atitudes em uma pessoa. Porque ele é aquele que se dedicou aos outros com todo o amor, ao ponto de morrer por eles na cruz. Ele é aquele que preferiu dar honra a nós, em vez de tomar a honra para si, porque ele deixou a sua glória para estar aqui. Ele fez tudo com zelo ao Pai. Ele alegrou na esperança futura. Ele se alegrou na esperança futura. Ele foi paciente nas tribulações, perseverante na oração. Jesus ia para o monte orar sozinho. Gente, se Jesus passava a noite orando, o que nós temos que fazer? Essa é a pergunta que eu sempre me faço quando eu leio o texto que Jesus ia orar à noite, sozinho. Se Jesus passava a noite orando, eu falo assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Compartilhem o que vocês têm. Ele nos deu tudo. Nós mal conseguimos compartilhar aquilo que sobra, aquilo que restou ali. Jesus compartilhou tudo, ele nos deu tudo, ele se entregou por nós. Ele não foi orgulhoso, ele nunca foi orgulhoso, e ele abençoou aqueles que o amaldiçoaram. Ele veio e morreu pelos seus inimigos. Jesus é a pessoa que cumpriu tudo isso aqui que o apóstolo Paulo está falando. Ele é aquele modelo que nós seguimos. Como então que nós podemos ser cristãos? Seguindo o nosso modelo, que é Cristo. Ele é o padrão. Não é o Fausto, não é o Gustavo, não é o Ezequias. O padrão é Cristo. Se você quer se comparar com alguém na igreja, você se compare com Ele. E aí a minha pergunta para você é: comparado com Cristo, quem é você? E isso vai colocar a gente no nosso lugar. Mas vai nos trazer também um novo relacionamento com o Estado, que aí é a partir do capítulo 13 que nós lemos hoje. E aí o apóstolo Paulo, ele vai basicamente nos dar 4 razões pelas quais nós devemos obediência ao Estado. Então nós temos um novo relacionamento conosco, um novo relacionamento com o nosso próximo, dentro da igreja e fora da igreja, e nós agora temos um novo relacionamento com o Estado, com o governo. E aí ele dá 4 razões. Quais são as razões? Primeira razão, por medo. Você pode obedecer por medo. Segunda razão, você pode obedecer por motivos de consciência. Terceira razão, você obedece por amor. A quarta razão, você obedece porque você está olhando para o futuro, esperando aquilo que está para vir. Então são essas 4 razões que eu quero meditar um pouquinho com vocês, bem rapidinho. Então, em primeiro lugar, você pode obedecer
por medo. Versículo 13, do 1 ao 4, ele está basicamente dizendo isso aí. Olha, vocês todos obedeçam às autoridades. Por quê? Porque a autoridade ela foi constituída por Deus. E ela não porta espada à toa. Do que o apóstolo Paulo está falando? O que a espada fazia? O que a autoridade com a espada fazia? Matava. É assim que ele morre, aliás. Ele morre decapitado pela espada romana, pela autoridade da espada romana. É assim que ele morre. Então, aí a gente tem alguns padrões aqui, porque aqui a Bíblia vai falar que é Deus quem estabelece os governos. Ah, mas Rodrigo, não tem como. E a Alemanha nazista? E os governos da China, da Coreia, foi Deus quem estabeleceu? Foi. Foi Deus quem estabeleceu. Ah, mas eles são governos déspotas, são governos tiranos que matam pessoas, matam cristãos. E aí, o que a gente faz com isso? Lembram de Daniel? Quando Deus dá a profecia a Daniel, quando ele tem os sonhos, Nabucodonosor também tem lá as visões dele, tudo ali vai acontecer. Tem a estátua com vários tipos de metais, tem os sonhos de Daniel com os vários animais. Como que Daniel tem aquelas visões? Por que ele tem aquelas visões do futuro, de reinos que ainda vão vir? Porque o Senhor é o Senhor da história, é Ele quem coloca governantes, é Ele quem tira governantes. Às vezes Ele coloca o governante para abençoar a nação, às vezes Ele coloca o governante para julgar a nação. Ou seja lá, porque Ele permitiu ou porque Ele estabeleceu. Porque se você for ver, quem trouxe Nabucodonosor para Israel, para destruir a nação de Israel, por causa do pecado do povo, foi Deus. Eu fiz isso. E aí você vai lendo o Antigo Testamento, ele vai usando a Síria e outros governantes para castigar o seu povo, e aí depois a gente vai vendo assim, mas eles nem queriam ser usados, eles nem sabiam que eles estavam sendo usados pelo Senhor. O Senhor é soberano sobre tudo, não existe governo que o Senhor não estabeleça, é Ele que põe, é Ele que tira, é Ele que coloca lá, é Ele que sustenta todas as coisas. O Senhor é o soberano. Não existe nada que acontece à parte do Senhor. Então, eles não portam espada à toa. Então, a primeira razão que nós temos para obedecer, e muita gente obedece ao governo por causa disso, como que eu obedeço ao governo? Com medo dele me prender. Com medo do que pode acontecer comigo. Muita gente obedece à lei, e aqui nos Estados Unidos é assim, porque aqui a lei funciona. Aqui a lei funciona, seja para pobre, seja para rico, a lei funciona. Então as pessoas obedecem por medo. Aí o apóstolo Paulo fala, tá bom, você pode até obedecer por medo, mas isso não é o suficiente. Aí do versículo 5 ao 7, ele vai falar assim, olha, vocês podem obedecer por consciência. Vocês podem acabar obedecendo por consciência. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questões de consciência. Porque se eu entendi que é Deus quem coloca lá, conscientemente eu tenho que obedecer às autoridades, porque senão eu estou me colocando contra Deus. Até aqueles déspotas, Rodrigo, até aqueles déspotas. Porque a Bíblia não abre, não tem distinção. Aliás, é igual honrar pai e mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Ah, mas Rodrigo, é aquela pessoa que abandonou, que bateu, que fez isso. Não tem uma cláusula. Aqui tem uma cláusula nesse mandamento. Nós temos então o mandamento de honrar pai e mãe. Cláusula primeira. Se o seu pai ou sua mãe for ruim, você não precisa cumpri-lo. Cláusula segunda. Se o seu pai não tem, a gente não tem isso. Você honra o teu pai e a tua mãe, seja ele bom, seja ele ruim. Amém. E é o Senhor quem vai te honrar. Então esse aqui, o segundo motivo para obedecer é um pouco melhor, porque é um motivo de consciência. Mas ainda não satisfaz o que? O cristão. Aquele que precisa ser moldado ao padrão de Cristo e não ao padrão do mundo, que precisa ter a sua mente transformada. E aí a gente tem, nesse problema da questão dos nossos déspotas, a pergunta que vem, mas está aí, como que eu vou obedecer aos governos injustos?
Da mesma forma que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego obedeceram. Da mesma forma que o apóstolo Paulo obedeceu. Quando o governo de Sadraque, Nabucodonosor e os governantes dele fizeram leis que eles deveriam ajoelhar-se, adorar outros deuses, ou no caso de Daniel, parar de orar, o que eles fizeram? Obedeceram à palavra de Deus. Porque no versículo 7, se você olhar para o versículo 7, deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Em outras palavras, o apóstolo Paulo aqui, ele está parafraseando quem? Cristo. Ele está parafraseando o ensino de Jesus. Qual que é o ensino de Jesus? Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, como que isso muda a interpretação ou o entendimento de como eu obedeço aos governantes? Nós obedecemos aos governos até o ponto que eles contradizem a palavra de Deus. Até esse ponto. Contudo, note uma coisa, nos exemplos que eu dei. Nenhum deles saiu querendo arrumar uma briga, arrumar uma convulsão, arrumar uma revolução para ir contra o governo. Eles não obedeceram aos mandamentos que foram dados por governos déspotas. Mas eles não deixaram de fazer, eles não deixaram de honrar o Senhor, orar, buscar o Senhor. Eles não deixaram de fazer nada disso. E eles foram condenados por isso. A forma com que eles venceram foi a obediência a Deus. A Deus. Eles não fizeram uma manifestação. Eles falaram, vocês não podem mais orar ao seu Deus. Você tem que adorar os meus deuses. Eles falaram, no seu Deus eu não posso adorar. E eu não vou deixar de orar ao meu Deus. Você pode fazer o que você quiser comigo, porque você tem autoridade. Foi Deus quem te deu essa autoridade. Contudo, eu obedeço a palavra de Deus. Então, como nós devemos obedecer? Nós obedecemos às autoridades. Mas quando elas passam do seu limite, saem da sua jurisdição, que é governamental, e passam a religiosa, aí a nossa obediência é com o Senhor. Mas mais uma vez, nós fazemos isso através da obediência e submissão a Ele, porque é Ele. Lembra do capítulo 12, do final do capítulo 12, deixem com o Senhor a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Porque nós não somos justos, mas Ele é. E é Ele que vai vingar os seus servos, que vai justificar os seus servos. Em terceiro lugar, do versículo 8 ao 10, por amor. Nosso padrão de obediência, ou nossa motivação para obedecer é por amor. Não devam nada a ninguém. É engraçado isso, porque ele está falando de tributo, imposto, paguem os seus impostos. No versículo anterior, no 7. Aí no versículo 8 ele fala, não devam nada a ninguém. Basicamente, gente, eu tentei colocar dessa maneira. O imposto aos governos, vocês não neguem o imposto do governo, você pague o seu imposto ao governo, porque é obrigatório. Não deixe de fazer isso. Mas aí ele vira agora e fala para nós, você ame as pessoas, você deve amor para com todos. Todos. Então, ele faz essa associação, ele fala, não, ele está falando de dinheiro. Mas você deve outra coisa. Você deve dinheiro para o governo. Você deve obediência ao governo. Mas você deve amor para com todas as pessoas. É disso que ele está falando aqui. E aí, qual é o nosso exemplo de tudo isso aqui? Porque, mais uma vez, no capítulo 12, a gente teve lá essas atitudes de amor. E nós olhamos quem cumpriu todas aquelas atitudes de amor? Jesus. Mas aqui também, se você ainda não percebeu de quem eu estou falando, de quem o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está falando de Cristo. Ele está falando de Cristo. Por quê? Porque ele obedeceu às autoridades governamentais. Ele foi preso, ele foi julgado, ele foi condenado injustamente. E tudo isso, Jesus serviu a um governo tirano, déspota, e obedeceu até a morte. Nós não temos desculpa para não obedecer, porque Ele é o padrão, Ele é o nosso padrão.
E aí ele vai falar do amor, nós devemos amar. Jesus amou. Então, gente, toda a palavra, toda a escritura aponta para o nosso Senhor. Nós temos que olhar e ler a Bíblia com olhos cristológicos e entender como esse texto me revela Cristo. Como isso aqui fala de Jesus. Jesus é esse modelo que obedeceu até a morte os governos. Mas ele obedeceu a outra parte, amando as pessoas. Nunca defraudando ninguém, nunca mentindo ninguém. Porque é isso que ele está resumindo aqui. Ele está resumindo como Jesus resume os mandamentos. Como que Jesus resume os mandamentos? Ama o Senhor, o seu Deus. Ame ao próximo como a ti mesmo. Se você ler a passagem de Jesus e o moço rico e a parábola do bom samaritano, você vai ver que é a mesma estrutura que ele segue aqui. O apóstolo Paulo, mais uma vez, está usando o mestre para escrever, para mostrar quem é o padrão. Aí ele resume falando assim, aquele que ama obedece toda a lei. Toda a lei de Deus, toda a lei, todo o Antigo Testamento pode ser resumida em uma palavra: amor. Porque Deus é amor. E aí uma vez, quando eu preguei sobre o bom samaritano e sobre o jovem governante, aquele que pergunta para ele, o que eu faço para herdar o reino dos céus? E Jesus basicamente fala assim, ama. Essa é o nosso desafio. Você quer ir para o céu por méritos próprios? Ame perfeitamente como Cristo amou. Esse é o padrão. Porque amar é obedecer toda a lei. Toda a lei. Alguém aqui se habilita? Então, nós fomos chamados para vencer como o Cordeiro venceu. Nós temos olhado, nós temos lido o livro do Apocalipse, e é interessante que no livro do Apocalipse, João, quando ele escuta aquele que está no trono, no capítulo 5, ele escuta o leão da tribo de Judá. E aí a gente já pensa, o leão, aquele ser magnífico, o rei dos animais. Mas aí de repente João, ele escuta isso. Quando ele volta e ele olha para trás, o que ele vê? Um cordeiro imolado. Um cordeiro que tinha sido degolado. Um cordeiro que tinha sido sacrificado. Por que ele olha isso? E, aliás, a palavra que mais vai descrever Jesus no Apocalipse é essa, o cordeiro. O cordeiro, a ira do cordeiro. Vocês já imaginaram um cordeiro irado? Já imaginou um cordeiro irado? É isso mesmo que ele está tentando deixar você intrigado. Como assim um cordeiro irado? O que um cordeiro irado vai fazer? É isso que ele está fazendo, nos mostrando. Nós fomos chamados, gente, o cristianismo funciona mais ou menos assim. No Antigo Testamento tinha aquela promessa. Tem dois povos, deixa eu colocar desse jeito, tem dois povos. Tem o povo aqui no Antigo Testamento. Aí Deus vem, aparece para eles, tira eles com grande poder, faz maravilhas. Ele fala assim, olha, se vocês me obedecerem, a terra de vocês vai manar leite e mel. As esposas vão dar filhos e vai tudo correr bem para vocês. Aí tem um povinho do outro lado. A gente passou da aliança. Agora nós somos o povo da aliança de Deus, de Jesus, o povo do Novo Testamento. Aí a gente escuta as promessas do Antigo Testamento para o povo de Israel e a gente já fica, Deus e eu, o que eu vou fazer? O que eu vou ganhar se eu te obedecer? Ah não, para vocês eu tenho uma coisa especial. Se vocês me obedecerem os meus mandamentos, andarem comigo em fidelidade, me amarem de todo o coração de vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser maltratados, vocês vão ser mortos por amor do meu nome. Porque não se enganem, ninguém é maior do que seu mestre. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Aí a gente vai mas, e aquele negócio legal lá do Antigo Testamento, Jesus? Mas eu não acabei ainda. Eu vou voltar, e no dia que eu voltar, eu vou estabelecer, e vou fazer novas todas as coisas, e vocês estarão comigo para sempre, e eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima.
E vocês não se lembrarão mais das coisas passadas, porque eu fiz tudo novo. Essa é a motivação de servir ao Senhor, porque nós não vivemos, essa não é a nossa casa. Não é aqui. Não é aqui. Então nós somos chamados para vencer como Ele venceu. Vencer como o Cordeiro venceu. E como o Cordeiro venceu? E essa é a proposta do Novo Testamento. Essa é a proposta do apóstolo Paulo. Submetam-se aos governantes, às autoridades. Vençam como o Cordeiro venceu. Como que ele venceu? Calado. E aí, o versículo 21 vai nos dizer: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Em outras palavras, vocês não retribuem nada. Vocês vencem como ele. Como que o cordeiro, aliás, no Apocalipse, aqueles que seguem o cordeiro por onde ele vai, são aqueles que morreram como ele, que viveram como ele, que foram sacrificados como ele foi. E eles seguem o cordeiro por onde ele vai. Esse é o nosso chamado. O chamado da obediência, o chamado da submissão, o chamado de, eu entendi o que vocês falaram, que nós não devemos fazer, mas nós vamos fazer mesmo assim, porque nós devemos obedecer ao Senhor. E se vocês nos proibirem, vocês podem nos prender, vocês podem nos matar, porque vocês têm o poder e a autoridade. Nós não vamos protestar, nós não vamos brigar, porque nós não fomos chamados para nos justificar. Nós fomos chamados para amar vocês em meio à injustiça desse mundo. E aí, o nosso amor. Lembrem-se, gente, que o que vai convencê-lo, que o que vai convencer o mundo de que nós somos seguidores de Cristo, não é o tanto de Bíblia que a gente conhece, apesar de ser muito importante o quanto de Bíblia você conhece, apesar de ser muito importante você estudar essa palavra todo santo dia. Vocês me conhecem nisso, eu não negocio isso. Nós somos chamados para conhecer isso aqui, conhecer muito bem. Mas a Bíblia não diz que o mundo vai nos conhecer quando a gente conhecer tudo de Bíblia. O mundo não fala, vocês vão fazer isso e isso aqui, eles vão te conhecer. Não. O mundo vos conhecerão quando vocês se amarem uns aos outros. Ou seja, o mundo vão saber que vocês são meus discípulos quando eles virem amor em vocês. Amor. Nós fomos chamados para amar. Então, ele se submeteu às autoridades e ele amou. E a última coisa, em quarto e último lugar, como que nós vamos conseguir obedecer e viver essa vida para a glória de Deus, de maneira obediente, sendo transformados na nossa mente, não nos conformando com o padrão desse mundo? Quando a gente olhar para o futuro. Quando a gente olhar para aquilo que Cristo fez por nós, olhando agora para o passado, mas por aquilo que Cristo disse que faria, quando Ele voltar e estabelecer todas as coisas. Farei novas todas as coisas. Lembrem-se do capítulo 12 de Romanos. Ele, Deus, retribuirá. Ele virá com justiça. Existe um dia para marcar, ou para que todas as pessoas apareçam diante do juiz. Porque juízo, gente, por definição, juízo, por definição, ele é final. Porque as pessoas geralmente me perguntam, e essa pergunta é geralmente dos jovens, os jovens gostam dessa pergunta. Eles falam assim, tá, se Deus ele é justo, por que ele não julga aquele governante não sei de onde? Por que ele não julga essa pessoa que fez isso? Por que ele não julga isso aqui? Por que ele não julga o meu pai que fez isso comigo? Aí eu pergunto para eles, então tá bom. Vamos supor que Deus chame o seu pai, que fez isso com você. Aí seu pai chega na presença de Deus, me preste contas do que você fez. E aí ele fala assim, não, eu fiz isso por causa que o meu pai fez isso comigo. Ah, então chama o pai dele. Aí o pai dele fez, e você? Eu fiz isso porque meu patrão fez isso, porque meu amigo me traiu, porque minha esposa me abandonou. Então chama a esposa, o patrão e o amigo. Aí eles vêm, eu fiz por causa disso. Vocês entenderam isso? No dia que Deus chamar um, Deus tem que chamar todo mundo. É por isso que o conceito de juízo é final, porque no dia que ele chamar um, ele vai chamar todo mundo. E todos prestarão contas diante do Senhor. Todos prestarão contas diante do Senhor. Então, como que eu vou viver essa vida? Como que eu vou conseguir viver essa vida
vou passar pelas tribulações dessa vida, vou conseguir obedecer, vou conseguir enfrentar o dia a dia, que muitas vezes não é justo. Como que eu vou conseguir fazer isso? No dia que eu entender que a minha casa não é aqui. No dia que eu entender que a minha carreira não é tudo. Que aquela casa que eu tenho, ou que eu quero comprar, não é tudo. Que aquele documento que eu preciso, não é tudo. É no dia que eu entender que Jesus Cristo, Ele é tudo o que eu preciso. É só nesse dia que nós conseguiremos viver essa vida para a glória dEle. É só nesse dia que a gente vai conseguir obedecer às autoridades que são injustas. É só nesse dia que a gente vai conseguir amar aquele que ninguém quer amar. É só nesse dia. Porque nós entendemos que Jesus, Ele é o nosso modelo, Ele passou por tudo isso, nós devemos imitá-lo, mas nós sabemos que tudo isso aqui vai passar, não vai ficar aqui. Nossa casa não está aqui. Sabe por quê? Porque nós somos uma fábrica de ídolos e a gente vai colocando qualquer coisa no centro da nossa vida para tomar o lugar de Deus. E aí a gente coloca a nossa carreira, aí a gente coloca o nosso casamento, aí a gente coloca os nossos filhos. E tudo que eu falei aqui agora, essas 3 coisas, são coisas maravilhosas, são bênção do Senhor. Estou mentindo? Bênção do Senhor. Uma carreira, filhos, família, esposa, coisas maravilhosas. E por que eu estou usando isso? Porque se você colocar o seu coração em qualquer uma dessas coisas, quando isso lhe for tirado, você vai amaldiçoar Deus, porque Ele tirou de você isso. Não é o que acontece com muitas pessoas? Quando nós colocamos qualquer coisa no centro da nossa vida, que não é o Senhor, isso vai nos trazer tristeza, desilusão. Porque só tem uma coisa que pode ficar no centro da sua vida, que vai te ajudar a passar por todo tipo de tribulação, angústia nessa vida, e é o Senhor. Porque se Ele for o centro, o mundo pode tirar tudo da gente. Tudo! O mundo pode tirar tudo de você, mas tem uma coisa que o mundo não pode tirar de você. E o apóstolo Paulo, ele coloca isso em Romanos capítulo 8. Nada pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra, ela é maravilhosa, e ela nos ensina como viver. Nos ensina, Deus, como andar de maneira que agrada o Senhor. Agora nos dá graça, Deus, porque essas coisas são maravilhosas e grandiosas demais para nós. Agora nós te pedimos, dá-nos graça para sermos mais parecidos com Jesus. E para andar como Ele andou. Dá-nos graça, Senhor, para te obedecer e andar em fidelidade com o Senhor. Agora nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.